Vem Vacina, na Band News FM. Só isso que a gente quer. Vem vacina para todo mundo. E a gente vai falar mais agora sobre a aprovação do uso da vacina da Pfizer. Em definitivo, isso é importante, não é uma aprovação emergencial. Contato aqui na Band News FM com o Cristiano Zerbini, coordenador da pesquisa da Pfizer em São Paulo, diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica. Doutor, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Olha, eu é que agradeço, Sandro e Thaís, eu agradeço muito a oportunidade. Com a Thaís, eu acho que eu conversei hoje já um pouco. No Band News TV. Doutor, eu queria começar, tem vários aspectos para a gente abordar, mas primeiro, para saber, a gente teve a notícia ontem de uma questão contratual, as discussões continuam, a gente tem uma expectativa de que um acordo possa ser fechado e a gente tenha uma vacina da Pfizer disponibilizada no Brasil? Bom, eu vou te dizer o seguinte, eu sou o primeiro a torcer por isso e ser otimista também, né? Eu queria que todos nós, brasileiros, pudéssemos tomar essa vacina, porque a eficácia é muito alta. Você falou aí do Dr. Álvaro, eu concordo plenamente com ele. O que aconteceu, veja bem, se você olhar os resultados do país que está mais avançado em termos de velocidade de vacinação, que é Israel, os dados de Israel são muito semelhantes, né? Dados de vida real, são muito semelhantes aos dados do estudo que foi publicado em dezembro, né? O estudo mais importante que permitiu que a vacina fosse usada de uma forma geral no mundo todo. Então, os dados da vida real são muito parecidos com os dados do estudo randomizado duplo cego. Isso mostra, então, né, é como se fosse um novo estudo. Isso mostra que na vida real a vacina realmente é muito eficaz, né, e tem evitado muitos problemas, inclusive muitas mortes pelo coronavírus, pela Covid-19. Então, a sua pergunta, será que nós vamos ter essa vacina no Brasil? Eu acredito que sim. Eu acho que as partes que não estavam bem assim estudadas em termos de acordo, agora eu acho que vai haver uma facilitação. Existe até propostas no Senado brasileiro para facilitar essa negociação, e eu espero que em breve a gente tenha essa vacina disponível no Brasil, né? A gente até reforça, né, que agora há pouco o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu uma entrevista coletiva vindo a público detalhando esse projeto de lei que avança sobre algumas aberturas para facilitar a chegada de outras vacinas aqui no país, fala sobre a exclusão, né, dessa determinação das reações, falando sobre essa possibilidade de abertura, fala ainda sobre a compra por parte de empresas, depois, obviamente, do grupo prioritário ser vacinado, de que, num primeiro momento, essas doses, se forem compradas por empresas privadas, teriam que ser doadas, mas eu quero falar exatamente sobre a possibilidade de entrega da Pfizer, né? Porque havia toda uma expectativa e alguns atrasos aconteceram no mercado internacional aqui para o Brasil. Qual é a capacidade até o fim de 2021 de entrega desses imunizantes? Olha, Thaís, o que eu tenho em mente, o que eu tenho de notícia é que a Pfizer pode oferecer para o Brasil em 2021 100 milhões de doses da vacina. Evidentemente não são 100 milhões de uma vez. Começaria com 9 milhões, o que já é um número bem grande, né? E depois completaria no fim do primeiro semestre, começo do segundo semestre, à medida que o tempo vai passando, completar os 100 milhões de doses que poderiam vir para o Brasil. Com 100 milhões de doses, você imuniza 50 milhões de pessoas, né? São 2 doses da vacina com diferença de 21 dias entre uma e outra. Então, há disponibilidade, a Pfizer, a princípio, ia produzir 1,3 bilhões de vacinas em 2021, vai produzir 2 bilhões e eu acho que vai produzir mais ainda, porque novas plantas da Pfizer estão em progresso, em construção, então nós vamos ter um oferecimento de vacinas muito grande, inclusive aqui para o nosso país. Doutor, não falando especificamente da possibilidade da Pfizer, a gente trouxe a notícia há pouco, da possibilidade, o presidente do Senado também citou isso, das empresas privadas, das clínicas de vacina comprarem a vacina
para ofertar. Eu queria ouvir do senhor uma avaliação aí, mais ligada à área da saúde. Como isso pode funcionar? Como isso deve funcionar? Uma entrada do setor privado no Plano Nacional de Imunização, na avaliação do senhor? Olha, Sandro, eu sou favorável a isto, né? Eu vou te dar um exemplo do que eu gostaria que acontecesse. Vamos pegar assim, uma empresa bem grande, né? Vamos pegar tipo Volkswagen, Votorantim, Natura, tá certo? O que essas empresas poderiam fazer? Elas compram um lote bem grande da vacina e fazem assim, olha, eu vou dar metade para o governo, a outra metade eu vou imunizar meus funcionários, tá certo? Então, isso seria um trabalho social muito importante. Então, uma empresa, ela vacina todos os seus funcionários, né? Isso já é uma grande coisa, e metade das doses que ela comprar, pode ser até um pouco mais, doa para o governo. Dá para o governo vai utilizar da forma que ele achar melhor. Se várias empresas fizessem isso, a ajuda para o governo, a ajuda social seria muito grande. E eu vou te dizer uma coisa, seria muito apreciada pela população. Agora, as vacinas estarem disponíveis para venda direta, eu também não sou contra, desde que as pessoas, todos os brasileiros, tenham a oportunidade de receber a vacina, assim, gratuitamente. Evidentemente, as pessoas que querem pagar, podem pagar, não tem problema, desde que isso não implique na não vacinação dos outros brasileiros. Todos os brasileiros, igualmente, devem ter a mesma oportunidade de vacinação, certo? Então, a mesma oportunidade. Está disponível para venda, tudo bem, mas está disponível gratuitamente para todos os brasileiros? Está. Então não há problema, tá certo? O que não pode é a parte privada ficar com vacinas que eram destinadas à aplicação gratuita de brasileiros um pouco mais ou menos favorecidos economicamente. Todos têm que ter as mesmas oportunidades. É assim que a sociedade deve funcionar. Doutor, só para a gente passar para um outro assunto importante também, a Pfizer ainda não tem nenhum acordo, né? Me corrija se eu estiver errado, para fornecimento para grupos privados, né? Por enquanto só governos. É isso mesmo. Olha, Sandro, em conversas que eu tenho com colegas da Pfizer, eu sou um pesquisador, então muita coisa eu não tenho acesso. Mas a conversa é o seguinte, a Pfizer está preocupada, primeiro, em cumprir todos os acordos que ela tem com os governos. E, se houver um acordo com o governo brasileiro, vai ser visto da mesma forma. Tá certo? Primeiro, vamos ver as vacinas que nós temos para concluir os acordos que nós temos com os governos. Depois disso, será fornecido para as empresas privadas. Então, você tem um acordo com o governo, vou fornecer 10 milhões de vacinas. Então, forneça primeiro os 10 milhões de vacinas para o governo. Se sobrar, provavelmente vai sobrar mesmo que a produção é muito grande, então a gente parte para as clínicas privadas para elas poderem comercializar a vacina. Agora, doutor Zerbini, eu queria falar sobre o armazenamento, que num primeiro momento tinha sido um entrave, né, para a chegada dessa vacina. A gente fala de território brasileiro, principalmente, que é muito grande, tem vários locais que há uma dificuldade realmente. Esse problema já foi solucionado. A partir de agora, a vacina ela pode ser mantida também nos refrigeradores comuns, vamos dizer assim, né? Perfeito, Thaís. Eu acho que essa é uma informação importante. A vacina, quando ela é fabricada, ela vai ser colocada num freezer a menos 70 graus Celsius. Mas agora nós sabemos que ela pode ser conservada durante 15 dias num freezer comum, que vai de menos 15 a menos 25 graus Celsius. Então, um freezer de uma geladeira comum vai a menos 15. Então, você pode colocar a vacina por 15 dias aí. Então, você veja bem, a logística ficou muito mais fácil. Porque o transporte da vacina menos 70 para um local um pouco
distante das capitais, ela é feita em umas caixas com gelo seco que mantém a temperatura de menos 70. Chegando no local, pode ser colocado num freezer comum, né? E ela é conservada assim por 15 dias. Então, dá tempo de você ter uma logística, contatar as pessoas, né? Marcar para a pessoa vir, né? Marcar, inclusive, as duas aplicações com diferenças de 21 dias. Facilitou muito a logística da aplicação da vacina. Agora, para também caminhar para um outro aspecto, a gente fica muito preocupado com a questão da eficácia. O senhor falou que é a que apresentou a vacina da Pfizer a maior eficácia até agora, algo em torno de 90%. Mas agora, um grupo que está sendo testado, e é um avanço importante esse, é o grupo das grávidas, né? Não só para saber do impacto nelas, mas também se de alguma forma o bebê, né, que está sendo gerado também vai ser protegido por esse imunizante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. E até complementar, doutor, existe previsão desse tipo de pesquisa grávidas, crianças, aqui no Brasil? Sim, existe sim. A Pfizer, ela já mandou um protocolo para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, solicitando, então, uma apreciação da CONEP, né, desta comissão, que, aliás, merece um elogio pelo excelente trabalho que está desempenhando, né? Então, a Pfizer mandou o protocolo para a CONEP, esse protocolo está em estudo, e a Pfizer está selecionando centros no Brasil para a realização do estudo, né? Esse estudo em moças grávidas, em senhoras grávidas, ele vai ser realizado basicamente pelos colegas da ginecologia obstetrícia, né, que estão preparados para realizar exames, assim, vamos dizer, específicos, né, que ocorrem durante quando nós acompanhamos a moça grávida, né? Então, eles estão preparados para isso, para desenvolver esse estudo, e esses centros estão sendo selecionados agora pela Pfizer. Então, acho que em breve nós teremos o início desse estudo no Brasil. Que boa notícia, tomara que os resultados sejam tão animadores quanto a gente teve, né, o índice ali na casa de 95%. Doutor, eu queria fazer uma pergunta, e aí deixar muito claro para o ouvinte, não é sobre a vacina da Pfizer, eu queria fazer a pergunta agora especificamente para o Cristiano Zerbini, diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica, que é um caso que a gente teve, uma notícia que a gente teve da primeira pessoa vacinada na Bahia que contraiu coronavírus. Ela tomou a primeira dose, não tomou a segunda dose, 3 dias antes teve sintomas e está internada. Para levar para o ouvinte informação, porque isso assusta. Muita gente fala, como é que ela tomou a vacina e pegou coronavírus? Como é que funciona, doutor? Aí não falando da vacina da Pfizer, no caso de vacinas que precisam de 2 doses, essa possibilidade existe? Que leva algum tipo de alerta ou não? É algo previsto? Eu ia até avançar um pouquinho e falar, porque muitas vezes a gente fala da eficácia para casos graves, eficácia para casos moderados, leves, e aí de que forma isso entra também nessa questão do Sandro, né? De que forma a vacina, ela previne o caso grave, mas permite um caso mais leve? Olha, vocês até quando deram a notícia, eu prestei bastante atenção, vocês até... Quando deram a notícia, quase que deram a solução dessa pergunta, porque vocês falaram assim, olha, a paciente tomou a primeira dose e teve a Covid, mas se ela não tivesse tomado a primeira dose, provavelmente a Covid seria muito mais grave. Então, essa é a resposta, quer dizer, a vacina, eu vou pegar a vacina da Pfizer um pouquinho, que eu tenho dados assim na minha cabeça, que é o seguinte: após a primeira vacinação, 10 a 14 dias após a primeira vacinação, você tem uma proteção de 85%, né, para presença da Covid. Se você tiver a Covid, que são os 15% até chegar a 100%, então esses 15% podem ter a doença, mas será seguramente uma doença mais leve, tá certo? Do que teria se não tivesse tomado a primeira dose. Quando você toma a segunda dose 21 dias depois da primeira, passados 7 dias depois da segunda dose, a eficácia é de 95%. Então, o que significa isso? Que 5% das pessoas podem ter a doença,
mas será uma doença, vamos dizer assim, muito mais leve, né? Sem grandes complicações. Então, é isso que a gente espera que aconteça, né? Evidentemente, isso é o que os estudos mostram. Uma ou outra variação pode ocorrer, mas a gente tem que confiar, o estudo teve mais ou menos 44 mil participantes. Os participantes foram Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemanha, Turquia e África do Sul. Então, o que mostrou? Todos esses participantes juntos, os resultados mostraram, então, 7 dias após a segunda vacina, 95% de eficácia. Pode ocorrer a Covid? Pode, mas ela vai ser muito mais branda. Eu agradeço muito aqui a mais uma conversa, né? A segunda hoje minha com o Dr. Zerbini, Cristiano Zerbini. Bom conversar com boas né? notícias. E com várias boas notícias, o coordenador de pesquisa da Pfizer em São Paulo e diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica. Muito obrigado pela disponibilidade aqui mais uma vez e pelos esclarecimentos, né? Porque informação nunca é demais. Um abraço. Um abraço. Thaís e Sandro, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez.